Fala pessoal, hoje vamos falar sobre a importância das mãos numa investigação, numa análise comportamental, saber qual a importância que tem entre uma mão fria, uma mão quente, uma mão suada e uma mão trêmula numa análise. Bom, primeiro vamos entender como é que funciona. O nosso cérebro, ele trabalha de maneira autônoma, pelo menos em 85%. Quando acontece alguma coisa que envolve risco, medo, excitação ou qualquer coisa desse tipo, o cérebro ele assume o controle da situação, não deixando que o nosso lado consciente trabalhe. Então, no momento de estresse extremo, como uma ameaça, o medo de ser pego, uma traição, um roubo, uma excitação extrema, uma alegria extrema, o cérebro ele tende a assumir a situação do que está acontecendo. Sendo assim, eu vou dar um exemplo aqui para que todos possam entender e para que nas suas análises você consiga enxergar isso com atenção. Bom, vamos imaginar uma situação hipotética onde uma pessoa está sendo acusada de roubo. Depois que você fez todas as análises e viu que não conseguiu tirar nada dessa pessoa, observando o comportamento dela, você percebe que ela está tensa, nervosa, ansiosa, de alguma forma, você perceba nas mãos dessa pessoa. E vamos lá para a primeira parte. Se a mão estiver gelada, isso daí mostra um sinal de culpa, de ansiedade extrema, de medo, ou quando, nos casos mais extremos, uma situação de pânico. E por que que as mãos dela ficam suada e gelada, dependendo da situação? Porque o nosso cérebro vai associar isso como um risco real. Ele vai acionar um botão de pânico e isso vai criar uma situação que a psicologia chama de fuga mental, E nessa fuga psicológica, o cérebro manda um comando para o corpo e ele faz com que o sangue de todas as extremidades vão para a perna para que a pessoa possa correr. E sendo assim, as mãos esfriam primeiro. E no caso de ansiedade, as mãos vão transpirar exatamente por causa desse motivo. Então, fica aqui a nossa dica, observe atentamente se as mãos da pessoa estiver suada, é um símbolo de ansiedade muito grande, fazendo com que a dilatação sanguínea dela esteja muito agitada, saindo um pouco do padrão, fazendo com que as mãos fiquem lisas, fiquem suadas, fiquem transpirando. Da mesma forma é a tremedeira. Se a pessoa ela não treme de maneira regular, ela é uma pessoa extremamente firme e naquele momento ela treme um pouco, isso mostra que o nervosismo dela já está 50%, 60%, ou seja, ela está perdendo o controle dos seus próprios movimentos. A arritmia cardíaca faz isso. E o que causa isso? Excitações, medo, situações de pânico, de fobias, quando a pessoa está desconfortável com o que está acontecendo. Então, se a pessoa não estava tremendo antes e durante a conversa que você está desenrolando, quer seja sobre uma traição, de um roubo ou de alguma coisa em que você acha que essa pessoa é culpada e ela começou a desenvolver uma certa tremedeira, fique certo de que algo de errado está ali. Se aprofundando, você vai encontrar algo mais. E as mãos quentes, geralmente é quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa está perdendo o controle das suas emoções e está pronta para atacar. Como eu falei, o cérebro cria uma fuga, só que o que ele faz? Ele tira o sangue das extremidades e ele manda para a ponta das mãos para preparar a pessoa para bater. Então a pessoa com as mãos muito quentes é porque ela está pronta para fazer alguma coisa. Se é num caso de relacionamento, num caso de paquera, as mãos quentes indicam que a pessoa quer tocar, ela está pronta para tocar a outra pessoa. Então, como o nosso tempo é curto, e hoje em dia ninguém tem tempo para ficar prestando atenção nesse tipo, fica aqui a minha dica. Logo mais a gente volta com outras dicas, falando sobre outros temas que vai nos ajudar bastante a aprender, a analisar e conhecer mais sobre o comportamento. Eu sou o Fernando, esse é o Soluções para o Novo Mundo. Fica aqui a nossa dica, acompanhe o nosso canal, deixe a sua pergunta e até a próxima. Fui!